Quase 30 dias após o médico da UPA Central de Araraquara ser acusado de assédio sexual por uma paciente, usuários da unidade de pronto atendimento cobram informações do setor público sobre o andamento da apuração do caso. No dia 16 de dezembro, uma jovem reclamou para a família que tinha sofrido assédio sexual dentro do consultório médico durante o atendimento. Um parente do namorado da vítima afirmou que o profissional teria oferecido um emprego de secretária a ela em seu consultório particular e o caso terminou na delegacia. A Secretaria da Saúde anunciou que o médico foi afastado do caso. Uma das pessoas estão aí querendo saber como é que essa história termina, né? Há sempre aquele temor que, por envolver um profissional, um médico bem conceituado, o caso termina em pizza, mas a gente sabe que a justiça, para o bem ou para o mal, tem o tempo dela, né? São 30 dias do caso, em que pese a nossa vontade de ver tudo esclarecido, a gente sabe que nem a prefeitura pode ser sumária, numa demissão, por exemplo, e nem a polícia pode concluir sem ter garantido o amplo direito de resposta, né? Uma tramitação na prefeitura leva no mínimo 90 dias. E num caso como esse está atrelado a inquérito policial. Então não se pode, evidentemente, jogar o carro na frente dos bois, né, Madá? Algumas pessoas, né, então elas até usam bastante crítica à imprensa, dizendo, por que vocês não colocam o nome do médico? Porque se colocar o nome do médico, com certeza, se ele for um assediador, automaticamente outras pessoas vão aparecer. Mas olha, deixa eu explicar direitinho a você que quando existe uma denúncia entre quatro paredes, que não tem absolutamente nada que possa comprovar essa denúncia, é apenas a palavra de um contra a palavra de outro, porque a pessoa vai dizer que aconteceu isso e o acusado dizer que aconteceu aquilo, então fica uma palavra entre um e outro. Agora, quando você tem aí alguma gravação bem clara, como já aconteceu com alguns casos aqui no Brasil, algumas gravações que deixam profundamente evidente que realmente o autor, quer dizer, que a pessoa denunciada foi autor de um assédio, então a gente fica muito tranquilo para poder, logicamente, assinar embaixo. Como jornalista, logicamente, veicular o caso e ter a certeza absoluta daquilo que você está falando. Bom, eu tenho aqui uma gravação que foi colocada realmente para uma avaliação e a gravação é verdadeira. Então, vamos colocar o nome do médico aqui, porque com certeza vão aparecer outras vítimas para a gente poder incriminá-lo, como já aconteceu em vários casos aqui no Brasil e pelo mundo. Agora, quando você tem apenas a palavra de um e de outro, fica realmente muito difícil você chegar ao final de uma história. Inclusive, nesse caso, né, Bonholi, parece que havia uma gravação, parece que a moça, ela gravou alguma coisa tal, mas eu não sei se ficou muito evidente o que foi falado, o que foi dito ali. Agora, eu creio que a perícia está fazendo uma verificação nessa gravação para diagnosticar o que o médico falou, se realmente corresponde a um assédio. Então, a gente fica na expectativa de a hora que acabar as investigações, se as evidências forem fortes que realmente houve o assédio, então nós vamos aqui convidar o médico a falar, dizer, olha, você está sendo acusado e tem aí um processo para você responder. O que você tem a dizer? Se ele quiser falar, ele fala. Se não quiser, o problema é dele, né? Mas nós tomamos aí toda a cautela para evitar colocar o nome de um inocente, se for inocente, numa situação delicada, né? Então isso, a gente fica na expectativa. A gente é muito criticado por isso, né, Madá? Mas quando a gente trata de jornalismo, quando a gente trata da condução feita com responsabilidade, esse deve ser o procedimento. É a justiça que vai determinar, houve assédio ou não houve assédio, né? Nós ouvimos aí o áudio e, de fato, há trechos inaudíveis e ouvindo sem uma perícia, não há ali, pelo menos ao meu ver, mas eu não sou juiz nem delegado, uma prova definitiva, assim, esclarecedora. Não, aqui não tem para onde escapar, isso aqui prova realmente o assédio. É uma conversa, seu namorado está aí fora, nos parece que não são provas definitivas. O trecho que a gente ouviu com a dificuldade toda da questão técnica que a perícia degrava e não deixa dúvida nessa questão, Mas nós estamos acompanhando o caso, Bonholi? Não sei se você tem algo a acrescentar.
O processo nem se arrasta há tanto tempo assim, vide o próprio caso do outro médico de Araraquara, aquele ortopedista também pairando a acusação, e ali houve uma denúncia engrossada por outras supostas vítimas, sem conhecer o nome, que engrossam, e que foram ouvidas pela delegada de defesa da mulher. E o cara já está denunciado no Ministério Público, mas isso já faz 2 anos ou mais e o processo ainda corre, para você ver que tem um certo cuidado na condução de casos assim, né, Bonholi? Exatamente. Nesse caso especificamente, Luiz, o caso ocorre em segredo de justiça, como sempre, por se tratar de uma situação de assédio a uma mulher, e na DDM, que já está cheio de processo também para seguir. O áudio foi encaminhado à DDM e a DDM já encaminhou esse áudio para a perícia. A gente só não sabe o resultado dessa perícia. O que a gente sabe é que na prefeitura ele foi afastado até que isso tudo se resolva. Então esse médico ele não segue atendendo, então o pessoal que está aí preocupado pode ficar tranquilo. Mas se tiver algum tipo de informação a mais, é lógico que seria interessante procurar a DDM para engrossar o caldo, como você disse. Isso é invenção, sem fantasia num caso como esse, que a coisa é grave. Não apareceu até agora outras pessoas que também se passassem, porque é sintomático. Quando a pessoa tem esse comportamento com um paciente, no ambiente médico, pode apostar que outras aparecem, Foi assim com o ortopedista, foi assim com o João de Deus, foi assim com o Abdelmaci. Basta dar um gatilho que outras pessoas se reconhecem naquela história e aparece. Mas é a polícia que sempre tem a palavra definitiva no caso. Não precisa nem ser assédio, nem ser uma coisa tão grave assim. Lembra aquela história de uma psicóloga que trata mal as pessoas aqui em Araraquara? A gente nem revela o nome da pessoa e chove ligação de é a fulana, e bate o nome, porque as pessoas acham ela um tanto quanto mal educada na questão dos exames psicotécnicos para renovação de carta. Então é isso que acontece normalmente.